Fala pessoal, você está no módulo 1, na aula 1, e hoje nós vamos conhecer o nosso equipamento, ou seja, o seu celular. Pessoal, nessas aulas eu vou utilizar o iPhone porque eu acredito ser e conter a imagem mais fiel possível, tá? E eu tenho algumas informações para te passar aqui que você não sabia, ok? O iPhone ele é utilizado hoje para gravações e fins lucrativos para empresas, e vocês como videomakers têm faturado muita grana, e se ainda não está faturando, você está colocando o dinheiro na mesa e não está pegando ele, tá? Então pessoal, aqui eu vou apresentar ferramentas para vocês, e vocês podem faturar do 0 ao 5K se você quiser, tá? Então primeiro, antes da gente entrar em valores de financeiros, vamos aprender um pouco mais sobre o nosso equipamento? Então vamos lá. Primeira coisa, você sabia que as lentes utilizadas do iPhone são produzidas pela Sony? E você sabia que a Sony ela tem uma parceria com o Instagram? E é por isso que as imagens do iPhone são muito mais nítidas e muito mais fiéis quando você vai fazer um story ou quando você produz um conteúdo no seu iPhone e posta no Instagram. É por conta disso que os iPhones se destacam tanto em qualidade de imagem na plataforma do Instagram. Então, pessoal, você precisa primeiro entender o que é ISO, velocidade e abertura. Isso são ferramentas que se você não procurar conhecer, isso vai te atrapalhar muito, principalmente quando você for migrar do mobile para o profissional, que é ter uma câmera, né, comprar lentes e gravar totalmente de forma manual, tá? Quando você vai gravar, eu aposto que você coloca no modo automático e deixa fazer sozinho ali, né? Deixa o iPhone fazer toda a correção de iluminação e de colorização para você ali de forma automática. E eu sei que você usa o modo cinema porque você gosta daquele desfoque de fundo, ok? Só que eu vou te falar que isso é muito feio. Você está fazendo isso de forma errada. Por quê? Porque esse modo cinema que o iPhone tem, ele é uma ferramenta artificial criada por IA. Ou seja, ele te recorta de forma muito escrota e ele coloca um desfoque artificial na sua filmagem, e quando você mexe ali, quando você se movimenta, ele tenta ler, então ele vai errar ali e vai ficar uma imagem muito ruim. Então nós vamos aprender a como usar de forma correta esse desfoque e entender como que as nossas lentes faz esse desfoque de fundo, ok? Pessoal, a abertura nada mais é da qualidade de luz que entra na sua lente. Ou seja, quanto maior o número de abertura, mais entrada de luz a sua lente vai permitir entrar. Ou seja, é muito importante que a sua lente seja clara, porque quanto maior o número de abertura, menos luz a sua lente vai permitir entrar, ok? Então é por isso que quando a gente vai comprar uma lente, existe lá 35mm, existe lá 50mm, f1.4, ou seja, 1.4 é a numeração dada para entrada de luz, ok? Velocidade, o que é velocidade? Velocidade, pessoal, nada mais é do que a ferramenta que vai permitir a fluidez ou a falta de fluidez no seu vídeo. Quanto menor a velocidade, mais picando vai ficar o seu vídeo, aquela sensação que ele está meio que picando. Velocidade alta é quando você coloca e permite que a sua câmera faça imagens um pouco mais fluidas, ou seja, com maior número de velocidade, ok? Se você tiver dúvidas sobre isso, você pode pesquisar, tá? Lá no YouTube, que vão ter aulas um pouco mais aprofundadas sobre velocidade, sobre obturador, sobre abertura, tá? Caso você queira se aprofundar nisso e saber qual melhor lente comprar, porque não existe o melhor equipamento, pessoal. O melhor equipamento é o que você tem, o que cabe no seu bolso,
tá? Só que você precisa aprender que existem lentes diferentes com propostas diferentes, ok? O que é FPS? FPS, pessoal, é uma sigla utilizada para frame por segundo, ou seja, quantos quadros que a sua imagem está fazendo por segundo. É por isso que quando você entra aqui no modo câmera, lá em cima, no superior direito, vai ter escrito HD 30, HD 60, ou se você clicar no HD vai mudar para 4K e vai estar lá do ladinho, 4K 30, 4K 60. O que é isso? Tá? A câmera está te informando que ela está permitindo você gravar em 4K, ou seja, numa taxa de imagem muito maior, com 60 frames por segundo, ou seja, ela está fazendo 60 imagens por segundo no seu vídeo. Então, quanto maior a taxa de FPS, mais informação você vai ter na sua imagem e mais pesada o arquivo vai ficar. Para que eu vou utilizar uma taxa de FPS alta e para que eu vou utilizar uma taxa de FPS baixa? Bom, se você estiver gravando um curso onde você vai apenas falar ali e você não vai precisar de ter um arquivo tão grande e pesado, você não tem necessidade de colocar uma qualidade muito alta, ou seja, 4K 60, por exemplo. Porque o Instagram, ele é uma plataforma que não permite ainda você postar vídeos em 4K. O Instagram, ele permite o máximo da qualidade 1080 60 FPS, tá? Ah, Gabi, mas quando eu vou colocar lá na configuração, ele está me permitindo gravar até 240 FPS. O que é isso? Bom, basicamente, a câmera está te falando que ela vai gravar 240 fotos por segundo no seu vídeo. Ou seja, quando você esticar, você vai conseguir fazer um slow motion, um câmera lenta, fluido, que não fique ruim, não fique amador, ok? Para que eu vou usar uma gravação em 240 FPS? Bom, para você fazer uma cena dramática, onde o seu personagem ali, né, vai chorar e você vai fazer uma cena um pouco mais cinematográfica, tá? Então, sabendo disso, tá? É importante você conhecer alguns apps que te permite gravar de forma manual e não de forma automática, como o iPhone está te permitindo fazer. Bom, existe um app muito famoso e ele é muito bom. Ele te permite controlar o ISO e a abertura de forma manual, que é o Blackmagic, tá? Esse app que está aparecendo aqui embaixo. Bom, esse app é muito bom e ele vai te permitir estudar um pouco mais sobre ISO, estudar um pouco mais sobre abertura e sobre velocidade, ok? Então essa aula era para saber e conhecer um pouco mais do seu iPhone. Então, pessoal, nós temos 3 tipos de lente aqui no nosso iPhone. A 0.5, né? A 1 e uma lente macro, que é uma lente um pouco mais fechada. Então, pessoal, o nosso iPhone 15 Pro, ele tem ali várias propostas para te oferecer na hora da gravação do seu vídeo. A 0.5 ela é uma lente aberta, tá? Ela é como se fosse uma 9mm nas nossas câmeras profissionais. Ou seja, quando você quiser filmar um espaço aberto, você vai utilizar a 0.5 para fazer essa imagem, ou seja, ela vai captar muito mais informação na sua cena, ok? Quando você for gravar ali um personagem falando, por exemplo, você não tem necessidade de gravar e não é bom que você grave na 0.5. Por quê? Porque quando você for gravar esse personagem, ele vai esticar a sua imagem e o seu personagem vai ficar achatado, tá? Ele vai ficar com o rosto fino e ninguém gosta de ser filmado de modo que altere o seu corpo. Então, o 1 ele é bem indicado para você gravar uma pessoa falando, ou palestrando, enfim. E nós temos o 2, que é, né, essa lente macro que vai permitir você gravar a sua cena um pouco mais fechada. Então a gente vai aprofundar nas próximas aulas as propostas dessas imagens, ok?